Pois tu és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma EBD, a nossa escola bíblica digital. É um prazer enorme estar com os irmãos, podendo estudar a palavra de Deus, podendo aprender mais. O nosso objetivo nesses encontros semanais é que possamos realmente crescer no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais nós conhecermos a Deus, quanto mais nós tivermos intimidade com Deus, mais parecidos com Jesus nós seremos. E aí sim conseguiremos cumprir, o mandamento deixado por Ele do amor. Este mandamento do amor, amar ao próximo, tem sido o tema das nossas conversas e é o tema que falaremos logo mais. Então, eu já convido os irmãos a separarem aí o seu caderninho de anotações, pegue sua Bíblia, sua caneta, para fazer algum comentário. Se quiser fazer uma pergunta, pode deixar aqui também nos comentários. E pedimos que esses poucos minutos, os irmãos não desliguem o celular, não dê atenção a quem está do seu lado, para que você possa realmente se concentrar aqui no estudo da Palavra de Deus. Então, que Deus abençoe. Nós vamos ter um momento de cântico e aí sim nós iremos para o nosso estudo bíblico. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nós.
assim, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Indo agora para o nosso estudo. Bom, nós temos estudado, como os irmãos sabem, a primeira carta de João, lá no finzinho da Bíblia, e a dica que nós já demos para os irmãos, e vamos repetir, é que os irmãos leiam essa carta, para na hora de estudar, leiam de uma vez, porque é uma carta, e uma carta precisa ser lida de uma vez só. Então, quando nós lemos essa carta, são poucos capítulos, de uma vez, é muito mais fácil compreender o seu conteúdo como um todo. Então essa é a dica que nós damos aos irmãos. A lógica é que a gente não está fazendo isso, nós estamos lendo aos poucos para facilitar a compreensão, mas a dica principal que nós damos é isso. E como uma carta, a gente sempre precisa pensar em remetente, destinatário e objetivo. E como já dissemos, é a carta de João, é a primeira carta do apóstolo João, e ele escreve não para uma igreja específica, mas ele está escrevendo para a igreja como um todo, por isso que não tem uma localidade definida, uma localidade certa. E ele está escrevendo então essa carta a fim de combater os falsos mestres, a heresia que estava surgindo naquela época, que era o do gnosticismo. O gnosticismo é o conhecimento, é a salvação através do conhecimento. Eles acreditavam que a pessoa, para ser salva, receberia uma revelação e alcançaria estágios do saber, por isso do gnosis, e isso levaria à sua salvação. Eles acreditavam que o corpo era mal e o espírito, o conhecimento, era algo bom. Por isso que para eles, o Senhor Jesus, ele jamais veio ao mundo como homem. Para eles, o Senhor Jesus era só espírito. Porque se Jesus sendo Deus, ele não teria uma parte má na sua essência. Isso é um problema. Porque se Jesus só veio como espírito, não veio como homem, então ele não poderia ser crucificado numa cruz. Se Jesus não foi crucificado numa cruz, então quer dizer que os nossos pecados não foram perdoados e Jesus não ressuscitou. Então, é essa filosofia do conhecimento, aonde somente o conhecimento importa e não as ações importam. Era isso que o apóstolo João estava querendo combater e ensinar. E esse conhecimento ainda é muito propagado nos dias de hoje, embora não leve esse nome de gnosticismo. Muitas vezes a gente está tão preocupado com a questão teórica, do conhecer teórico, que a gente esquece de tornar esse conhecer prático. E é isso que nós vamos falar hoje, no dia de hoje. Então, convido a você que abra sua Bíblia, lá na primeira carta de João, lá no finzinho da Bíblia, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 19. Então, 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 19. Diz assim o texto sagrado: E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creamos em seu nome, do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu.
Bom, como nós já dissemos nas outras aulas, o apóstolo João ele chega no momento e todo o tempo ele está querendo fazer a distinção, né? Existe sempre um dualismo muito grande aqui na carta de João, a questão do amor de Deus, da santidade de Deus, de quem são os filhos de Deus e quem são os falsos mestres. Então, o tempo inteiro, João tenta mostrar que o Filho de Deus, o discípulo de Jesus, não tem nada a ver com os falsos mestres. Então, e João vai trazer sempre alguns testes para que a igreja possa identificar se os líderes dela são realmente líderes levantados por Deus ou se são falsos mestres. E esses testes, eles têm não somente essa intenção, né, de analisar quem está ensinando, mas também tem a intenção da igreja fazer uma autoanálise e ver se ela ainda está no caminho de Deus, no evangelho ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. E quando a gente chega no capítulo 3, na metade do capítulo 3, João vai dizer então que o teste principal, aquilo que vai realmente mostrar se a pessoa é de Deus ou um falso mestre, é o teste do amor. E quando a gente entra aqui no capítulo 3, nós dividimos esse teste do amor em 3 partes. E a primeira parte nós vimos o que caracteriza esse teste do amor, como que ele se contrapõe à questão do mundo, e João vai trazer o exemplo de Caim, né, que Caim foi prestar o seu culto a Deus, porém ele não tinha uma vida justificada. Caim ele era movido pelo seu coração. Caim não era movido pelo amor, pela compaixão, ele era movido pela sua própria ganância. E Deus, quando não aceita o culto de Caim, Caim vai e mata o seu irmão. Então, a gente no primeiro teste ali da diferença do amor, né, João vai contradizer ele com o ódio, como o mundo odeia o amor, como o mundo odeia aqueles que praticam o amor, e o exemplo claro disso fica em Jesus. Porque Jesus ele praticava o bem, praticava a justiça, praticava o amor, e o mundo então vai e mata o Senhor Jesus. Por isso que João fala, olha, não se espante, não fique aterrorizado quando o mundo te odiar, porque nós que somos do amor, que vivemos do amor, nós seremos odiados pelo mundo. O segundo teste, né, falando do amor, depois de contradizer o amor com o ódio do mundo, João vai caracterizar esse amor, e para João a característica máxima do amor está no tratamento pelo próximo. Né? O amor ele é caracterizado em amar o próximo, e o amor, como nós já vimos na semana passada, o amor não é um sentimento, mas o amor é uma renúncia. O amor é quando eu me sacrifico pelo outro, quando eu abro mão de coisas da minha vida, das minhas prioridades, dos meus sonhos em favor do outro, porque é isso que o Senhor Jesus fez por nós, quando ele entrega a sua vida por você e por mim. E ainda João vai trazer uma pergunta que é um tapa na cara, dizendo, olha, aquele que tem condições e olha para o seu irmão e vê o seu irmão passando necessidade e não faz nada para ajudar, será que o amor de Deus permanece nele? Veja bem, então, que os recursos confiados para nós, que Deus nos confia, são recursos não para esbanjarmos de uma boa vida, mas são recursos que nós temos a responsabilidade de cuidar, ajudar o próximo. E se nós não fazemos isso, a pergunta é, será que o amor de Deus tem permanecido em nós? Será que nós estamos vivendo, né, de acordo com o amor, de acordo com a vontade de Deus? E agora a gente entra nesse terceiro ponto, dessa questão do amor, e nós vamos ver então que o João ele vai fazer uma transição da demonstração do amor para o resultado do amor. Se antes João agora ele contrapõe o amor com o ódio do mundo, se agora depois João ele vai mostrar a diferença, como esse amor se dá na prática, agora João vai trazer os resultados desse amor na nossa vida.
Né? Caso a gente, dentro desse teste que nós precisamos fazer, né, de identificar os falsos mestres e aquilo que está errado no nosso coração, então João agora, nesses últimos versículos do capítulo 3, ele vai trazer as consequências, o resultado deste amor. E 3 coisas importantes nós aprendemos aqui no texto que eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira coisa importante é que o amor nos traz consciência limpa. Olha só o que diz o texto que nós acabamos de ler. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele. Tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui no texto, e uma coisa extremamente importante, é que a consequência do amor, o resultado do amor, é uma consciência tranquila, é uma consciência limpa. Que consciência é essa? De que nós estamos no caminho certo. Veja bem que aquele que recebe do amor de Deus e aquele que vive do amor de Deus, ele tem em seu ombro, ele não carrega no seu ombro o peso das coisas erradas que fez. Ele tem a consciência limpa porque sabe que os seus pecados foram perdoados mediante o amor de Cristo. Veja bem que o papel do diabo, ele é de nos acusar. O diabo, ele é o acusador. E o diabo o tempo inteiro vai querer trazer na nossa memória as coisas erradas que nós fizemos no passado. E o tempo inteiro ele vai querer nos acusar falando, olha, você fez aquilo de errado, você acha mesmo que Deus te ama e está com você? Olha o que você fez lá atrás, olha o que você falou lá atrás, olha as coisas que você pensou lá atrás. E o diabo o tempo inteiro vai tentar nos acusar através da nossa mente. E a nossa mente, o nosso coração, o nosso eu, ele é corrupto, ele é enganoso e ele é muito mal a nossa mente. E o tempo inteiro, então, ela vai querer nos castigar, ela vai querer nos punir pela nossa maldade. Porém, como nós dissemos, a consequência, o resultado do amor é ter essa consciência limpa. É saber que nós somos salvos, justificados, não pelas nossas ações, mas mediante o amor de Deus por nós demonstrado em Cristo Jesus. Porque se dependesse das nossas ações, se dependesse das nossas atitudes, nós jamais seríamos salvos. Então, essa primeira questão de ter a consciência limpa é algo sensacional, porque deixa a nossa vida mais leve. É saber que Deus nos ama, não por aquilo que eu fiz, mas eu sou amado por Deus e eu tenho uma vida agora salva, justificada, através dos méritos de Cristo Jesus. E como que eu sei desse amor? A partir do momento que eu pratico o amor. A prática do amor, a prática de me esvaziar em favor do próximo, torna a minha mente já tranquilizado nessa questão de saber, do mesmo jeito que eu amo, eu fui amado por Deus. Porém, veja bem que se eu não amar o próximo, se eu não ajudar o próximo, fica mais difícil de entender a questão do amor que eu recebo de Deus. Veja bem que para entendermos bem, é o cenário de um grande julgamento, onde a nossa consciência é o advogado de acusação, o nosso coração é o advogado de defesa e Deus o grande juiz. E o advogado de acusação o tempo inteiro vai querer nos acusar. Porém, nós precisamos saber que quem dá o veredito final não é a nossa mente, mas é Deus. E é interessante que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça, um Deus de perdão. Como nós lemos, se a nossa mente nos acusa de algo, maior é o nosso Deus para nos perdoar. Se nossa mente, o nosso coração, se o inimigo traz algo do passado, maior é o nosso Deus que pode trazer o perdão. Por isso que lá no começo do texto, lá no começo do livro de João,
nós vamos ver que João diz, se confessarmos a Deus os nossos pecados, e confessar é concordar com Deus que aquilo que eu fiz é errado, ele é fiel e justo para nos perdoar. E o perdão de Deus é um perdão eterno. Não é igual o nosso perdão que tem prazo de validade. Não. O perdão de Deus para nós é um perdão que é para sempre. Por isso que se o diabo tentar nos acusar, o amor de Deus, a consequência de uma vida de amor ao próximo, nos traz a consciência, a certeza de que nós não estamos condenados, pelo contrário, que nós somos justificados pelo amor. É interessante que nós precisamos entender que do mesmo jeito que muitas vezes a nossa consciência nos culpa de algo errado e essa culpa é algo grande, nós precisamos entender que a ideia do perdão e do amor de Deus tem que ter o mesmo peso, aliás, precisa ser superior. Porque o amor de Deus é maior sobre qualquer coisa. Sim. Então, a primeira lição importante que nós aprendemos sobre o amor é que quando nós praticamos o amor, nós temos a certeza de que somos amados e temos a certeza de que não temos nenhuma dívida com Deus. Mesmo quando o inimigo use da nossa consciência para nos acusar, o amor nos dá a garantia de uma mente tranquila. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto a respeito do amor é que as nossas orações são atendidas. Olha o que diz o texto. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então veja bem que a segunda lição importante aqui, do resultado do amor na nossa vida, é que as nossas orações, elas são atendidas. E isso é maravilhoso pensar. Porque tudo aquilo que nós pedimos em nome de Cristo Jesus, o apóstolo João está dizendo que nós iremos ser atendidos. Tudo aquilo que pedimos em nome do Senhor Jesus, nós iremos receber de Deus. Só que para que isso aconteça, é necessário que nós obedeçamos o seu mandamento. E qual que é o seu mandamento? O mandamento de amor ao próximo. E aqui é muito importante pararmos para pensar um pouco. Porque muitas vezes, algumas pessoas, os falsos mestres ensinam que se eu pedir, Deus vai atender. Como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Eu faço uma oração, Deus, eu quero um carro do ano, e Deus ele é obrigado a me dar um carro do ano. E não é assim que funciona. Deus ele não é um gênio da lâmpada que ele é obrigado a dar coisas que pedimos. Por isso que a resposta de Deus às nossas orações é um sim, não ou ainda não. Não tem problema você pedir um carro do ano. Porém, você sabe que a resposta de Deus pode ser ou não. Mas João está dizendo que existe uma oração que Deus sempre vai atender, que é a oração feita em nome de Cristo, e uma oração que é feita a partir da obediência do mandamento do amar a Deus. E o que é o amor? Nós já entendemos que amar a Deus é a renúncia, é a morte da minha vontade, é quando eu começo a pedir não por mim, mas eu começo a orar em favor do outro. É quando eu deixo a minha vida, eu paro de olhar para o meu umbigo e começo a clamar em favor do outro. É isso que é orar em nome do Senhor Jesus Cristo. É como se eu me colocasse na pessoa de Cristo e pensasse, se Jesus estivesse aqui, o que ele pediria agora? E aí eu peço aquilo, não segundo a minha vontade, mas segundo a vontade de Deus. Ora, a vontade de Deus sempre será feita. Por isso que João está dizendo, quando eu peço segundo a vontade de Deus, Deus irá responder com sim. As nossas orações serão atendidas quando nós entendermos que precisamos orar não para que possamos ter mais, para o nosso bem, mas a oração precisa ser feita em favor do outro. E Jó nos ensina isso. Quando Jó começa a orar em favor dos seus amigos, quando Jó para de olhar para si e começa a orar em favor, nos diz o texto que Deus muda a vida de Jó. Veja bem, então, que nós precisamos fazer isso, não com a segunda intenção, eu vou pedir pelo próximo para que Deus possa me abençoar. Não, se nós fazemos isso, nós não entendemos o amor.
mas é realmente sentir a dor do outro, é sentir a necessidade do outro, é matar o nosso eu, a nossa vontade em favor do outro, para que possamos amar o outro, e agora cumprindo o mandamento, nós estaremos em conformidade com Deus, e então a nossa oração será respondida. É interessante pensar aqui que João está dizendo também, pedimos em nome de Cristo. E esse nome, nós precisamos entender o conceito oriental do nome. Para o oriental, né, para o judeu lá antigo, o nome não era simplesmente uma pessoa era chamada, mas o nome, ela simbolizava e significava quem era aquela pessoa. Por exemplo, Noemi, quando ela volta lá da terra de Moab, depois de perder o seu marido e seus filhos, ela não quer mais ser chamada de Noemi, mas ela quer ser chamada de Mara, porque a sua vida era amarga, porque agora a sua vida é uma vida triste. Outro exemplo da Bíblia, da questão do nome, é Jacó. Jacó significa enganador, trapaceiro, mas porém depois de um encontro com Deus o seu nome muda. Agora Jacó não vai ser mais conhecido como trapaceiro, mas Jacó vai ser conhecido agora como o príncipe de Deus. Então o nome de Cristo não é simplesmente um nome pelo qual nós chamamos, mas o nome de Cristo traz na sua essência tudo aquilo que Cristo é: Salvador, aquele que muda a nossa vida, aquele que nos amou. Quando nós precisamos, então, crer no nome de Cristo, não somente crer naquilo que quem é Jesus, mas crer naquilo que ele fez. E essa crença, ela precisa ser não somente teórica, como os gnósticos falavam, mas essa crença precisa ser uma crença prática. O nosso crer em Jesus é crer naquilo que ele fez, e devemos fazer isso também. Quando nós fazemos isso, obedecemos o seu mandamento de amar ao próximo, aí sim as nossas orações serão atendidas, porque os nossos desejos estarão em conformidade com Deus. Veja bem que amar o próximo está ligado diretamente no relacionamento com o Pai. Eu só consigo amar o meu irmão a partir do momento que eu experimento do amor do Pai. E para experimentar do amor do Pai, eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso ver dentro da vontade de Deus. Sim, somente assim eu posso experimentar e aprender do amor de Deus. E a terceira lição importante que nós aprendemos aqui no texto é o versículo 24. É a permanência, quando nós amamos, é a certeza que estaremos com Deus. Olha o que diz o versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Sim, a certeza do amor, a consequência do amor, o resultado do amor na vida do cristão é a certeza que Deus estará com ele para todo sempre. Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Quando nós vivemos no amor, da prática do cuidado com o próximo, é muito mais fácil entender o cuidado de Deus para conosco. Quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, vivemos uma vida de renúncia, em querer ajudar, em fazer o bem, é muito mais fácil reconhecermos que Deus está fazendo isso por nós. E isso é maravilhoso, é essa garantia. A consequência do amor, o resultado do amor, de viver em Deus, é a certeza que nós estamos com Deus e Deus está com nós. E se Deus está em nosso favor, nós somos os mais felizes de todos os homens. Se Deus está em nosso favor, Paulo vai dizer que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se Deus está em nosso favor, agindo em nosso favor, quem poderá nos resistir ou quem poderá vir contra nós? Sim, o resultado do amor, o resultado de uma vida de intimidade com Deus, ela nos dá a certeza de Deus em nós. E quando Deus está conosco, quando nós experimentamos do seu Santo Espírito, da tua doce presença de Deus, nós temos paz no coração, porque o Senhor Jesus é o príncipe da paz. Sim, como é bom saber que Deus está conosco, como é maravilhoso sentir a presença de Deus. Nesses dias difíceis, nesses dias de luta, somente a presença de Deus para nos fazer levantar, para nos fazer continuar. Somente a presença de Deus para trazer o consolo, para trazer paz aos nossos corações. Sem Deus nós estaremos perdidos. Então,
João encerra esse capítulo 3, novamente falando da obediência a Deus, da obediência aos mandamentos, e fala do amor. A marca de um discípulo de Jesus é a obediência do mandamento, do maior mandamento de amar o próximo. E só vamos conseguir amar o próximo quando nós experimentamos, recebemos do amor de Deus. Sim, como consequência do amor de Deus, nós temos a nossa mente tranquila, a nossa mente não pode nos acusar, nem o diabo pode nos acusar, porque nós sabemos que Deus, em Cristo Jesus, nós fomos perdoados, justificados. Como consequência, resultado do amor de Deus, nós podemos experimentar da presença de Deus o tempo inteiro. Como consequência, resultado do amor de Deus, nós temos as nossas orações atendidas, porque a nossa vontade vai estar em conformidade com a vontade de Deus. Louvado seja nosso Deus por isso. Que possamos realmente experimentar disso, como dissemos. Se o nosso coração nos acusa, maior é o nosso Deus que pode nos perdoar. Sim, quando confessamos a Deus os nossos pecados, nós temos a certeza do perdão. Louvado seja nosso Deus por isso. Eu quero orar com você nesta noite. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo. Muito obrigado pela tua palavra lida, estudada nesta noite. Cuide, ó Deus, de cada um de nós, que possamos, ó Deus, cumprir a sua ordem, o seu mandamento de amar ao próximo. Que possamos, ó Deus, que a nossa mente jamais venha nos acusar, pelo contrário, que o nosso coração tenha sempre a certeza do teu amor, do perdão, da justificação que temos em Cristo Jesus. Que possamos a cada dia usufruir da tua presença sobre nós, trazendo paz, trazendo alento nesses dias difíceis. É em nome de Cristo que oramos, agradecidos. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Peço desculpas aí pelo barulho das minhas calopsitas. Essa semana a gente ainda não pôde ir para a igreja, mas elas cantaram um pouquinho aqui, mas não tem problema. Um forte abraço a todos e até mais, se Deus quiser.